So double homage for you, man. That's cool. Look, that's like a Dark Knight Returns Daredevil. I like it. Yeah. How come I don't have that, Chase? It's a good one. That's a good one. Fala aí, rapaziada, eu sou o Gabriel Ávila e eu tô aqui com a missão de te levar para uma era de cavaleiros e magos e uma espada mágica. Mas calma aí que esse vídeo não vai ser uma aula de história, porque hoje a gente vai falar sobre Cursed, a Lenda do Lago, a nova série da Netflix que reconta os mitos do rei Arthur. Aquele Arthur que trocava ideia com Merlin, tinha os brothers na Tábula Redonda, então. Só que Cursed apresenta uma nova versão dessa lenda, que pega muito emprestado do DNA de um carinha chamado Frank Miller, um quadrinista que ajudou a redefinir a história dos quadrinhos e da cultura pop. Então eu troquei uma ideia com ele e com o elenco da série para poder entender por que a Netflix resolveu apostar numa lenda tão clássica. Bora lá descobrir? The legend says this sword belongs to the one true king. But what if the sword chooses a queen? A jornada do rei Arthur é uma das principais lendas da história da humanidade, sendo contada e recontada desde a sua criação lá no século XII. De lá pra cá a história evoluiu aos moldes que a gente conhece hoje, que é basicamente sobre como o jovem Arthur Pendragon retirou a espada Excalibur de uma pedra e se tornou o rei que comandou a Grã-Bretanha no início da Idade Média. Cada versão da história tem suas próprias particularidades, mas o esqueleto dela é tão universal e marcante que não demorou muito para a história chegar em outras mídias. No cinema mesmo, tem curtas que adaptam as lendas desde o início do século XX, e elas já chegaram nas telonas de formas bem diferentes, que vão desde clássicos, como Camelot e Excalibur, a Espada do Poder, passando por animações como A Espada Era a Lei, e até com paródias, como é o caso de Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Acontece que apesar de Hollywood amar contar essa história, as últimas versões dela foram no mínimo decepcionantes. É o caso do Rei Arthur, aquele com Clive Owen, Rei Arthur, a Lenda da Espada, e até O Menino que Queria Ser Rei, que foram verdadeiros fracassos de público e crítica, mostrando que as lendas arturianas se tornaram difíceis de se adaptar. Só que se esse é um material realmente delicado, o que levou a Netflix a apostar em uma nova versão dele? Uma das respostas para essa pergunta é Frank Miller. Desde moleque, o Frank Miller cresceu amando quadrinhos, né, porque ele lia bastante, e é natural que a gente sonhe em trabalhar com aquilo que a gente ama. Então, quando ele chegou na vida adulta, ele foi para Nova York para perseguir esse sonho de ser artista de quadrinhos. Ele chegou a desenhar umas coisas menores, mas o primeiro trabalho de expressão dele mesmo rolou na revista Spectacular Spider-Man, que, como o próprio nome diz, é protagonizada pelo Homem-Aranha. Só que o que chamou a atenção dele de verdade foi um coadjuvante nessas histórias, um herói meio obscuro ali que se chamava Demolidor. E você vê como é que é o destino, né? Uns meses depois, a revista do Demolidor ficou sem desenhista e quem foi chamado para cobrir essa vaga? Frank Miller, que pouco tempo depois também começou a escrever essas histórias. A partir dali ele consolidou uma carreira que mudou muita coisa, não só nos quadrinhos, como também na cultura pop no geral. Eu posso falar com tranquilidade que ele criou muita coisa que você ama até hoje. Quer apostar? Vamos começar pelo próprio Demolidor. Você deve ter visto aquela série da Netflix que tem um clima meio pesado, tem os ninjas, tem Elektra, então. Tudo isso foi coisa do Frank Miller. E não foi só na Marvel que ele se destacou não. Pouco tempo depois a DC chamou ele para contar a história de um Batman aposentado, meio amargurado, que sai na mão com o Superman. É lógico que Cavaleiro das Trevas não é só sobre isso, mas é inegável que foi uma influência para o Zack Snyder no Batman vs Superman. E além do Batman velho, ele também contou a história do Batman novo, porque com o sucesso do Cavaleiro das Trevas a DC se empolgou e contratou ele para recontar a origem do Batman, que já estava aí há uns 50 anos na época, para uma galera nova assim, com uma cara mais sombria e realista, sabe? E o resultado foi o Batman Ano 1, um quadrinho que chamou bastante atenção por modernizar o personagem de uma forma que o Nolan fez no cinema também, muitos anos depois. E apesar de Batman Begins não ser exatamente uma adaptação de Ano 1, é lógico que teve uma certa influência ali. E pra você ver, a influência do Frank Miller vai tão longe que até Samurai Jack tem um dedinho dele. No caso eu tô falando de Ronin, que conta a história de um samurai que vai para um futuro cyberpunk em busca de vingança, que com certeza influenciou o Genndy Tartakovsky na criação do desenho que a gente ama aí da nossa infância. E você vê, eu falei, eu nem cheguei ainda em 300 e Sin City, que são dois filmes muito elogiados justamente por recriar quase que de forma literal
os quadrinhos autorais mais celebrados do Frank Miller. E é aí que a gente chega em Cursed, porque assim, o Frank Miller já tinha um currículo invejável, estava numa fase mais de boa da carreira, então ele decidiu que seu próximo projeto seria ilustrar esse romance aqui, escrito pelo Thomas Wheeler, que recontava as lendas do Rei Arthur. E assim, o Frank Miller não era estranho com lendas, né? Ele já tinha criado 300, só que o que Cursed, a Lenda do Lago, tinha de tão diferente para chamar a atenção dele? Para entender melhor essa história, eu fui conversar com o próprio Frank Miller, o Thomas Wheeler e todo o elenco da série para descobrir os segredos de Cursed. Bora lá? How it was to see Cursed come to life in a TV show for Netflix? Dream come true. Really one of the standout creative experiences of my life, you know, to work with Frank first on the book and then to be able to carry over that collaboration. And then we get to tackle, you know, the story in 3 dimensions. It was a big undertaking, but a thrill. Yeah, but pretty much what he said. It's been an adventure. It's certainly been a world-spanning adventure because we've traveled all over the place to do it. It's been a great opportunity for me also as an artist, because some of the things I've seen along the way, the people who provide the weaponry and the costume, who make the costumes on the show, plus the locations across the UK where the show's being shot, have just been beautiful and amazing to behold. And they're What was it like to bring new life to such a classic Arthurian characters as Nimue and Merlin? Well, it started off on the page for me. Already when I read the script, I was like, okay, this is a very fresh take on the story in general and on Merlin in particular. So that was like, it was already there. That's what I was asked to do, was to bring this new energy to the character in a way we haven't seen before. This story is told very much through her lens. It was really interesting because the story, or this series, which is obviously based on the book, which you've got behind you, which I love, it evolved as we were filming. You know, Tom would find different things in different characters and he would add it slightly. And when that journey changed, so did Nimue's. So it was interesting because she was always evolving and her story was kind of evolving as well throughout the series. So I played very much with her physicality, and I think with her relationships with other people, that's what really her journey rests upon, is her interactions with others. As you know, the debate about diversity in the industry has increased with the Black Lives Matter movement. And with that in mind, how important was for you the casting as Arthur? Oh, extremely important. I'm sure, as yourself, seeing you're obviously a fan of like probably anime and things like that. It's for me, I never saw myself represented in those worlds enough. I think it's one of those things where I loved Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, but the way people like myself were depicted it didn't feel as important to the story. Getting this role, I definitely saw myself as an actor trying to play Arthur, but I know there's that added feeling of being proud to be a person of color playing this role, and also other characters like Igraine and Morgana playing those characters. I think it's extremely important. I think representation allows people around the world to feel accepted and to feel understood. And I'm excited for little kids to be, and older kids like me, big kids, that love seeing themselves represented no matter what color we are. It's and we can always go further, a lot further. Did you guys have any contact with Frank Miller and Thomas Wheeler behind the scenes? Did they give you any kind of tips on the characters? It was really nice to be able to not only work with them, felt very collaborative, but also, to get to know them and to hang out. And I actually have one of my most cherished kind of memories from the show is Frank Miller on one day on set as I was filming, he sketched me, and just after I did a scene, he gave me this book and he said, "Here, take a look." And he'd sketched me inside the Book of Curse. So I have that very special place. Let's be honest, when we see this show, we want to see like Frank Miller moments. We want to see, we want to see the blood and the gore. We want to see the intense, there's an intensity to him that we love as 300 and Sin City. It's like everyone's, thing. But what I love about the story is it gives you little bits of that, because there's so much more that could happen. So every interaction I had with Frank was like, he gave me a book. He gave me the book, behind you right now, so with a drawing of myself and a sign by him. So that's going to be a treasure for the rest of my life. What would you like to say to the Brazilian fans who are watching? I can't wait for you to watch Curse. I'm very excited. I know Brazil loves fantasy. It's all I hear from my friends that are in those kind of worlds, and I'm excited. I'm excited to have your opinion on this story and what you think my portrayal of Arthur is. I've
been to see all a few times, and I can't get enough of you. It's great. I love your attitude toward comics and toward entertainment, and I love seeing the drawings there and the people. Oh, and I don't mind the food a bit. It's just great. Mano, eu adorei gravar essa entrevista, foi realmente muito da hora conversar com eles e perceber que um dos diferenciais, além do próprio Frank Miller, é que essa história vai ser contada a partir da perspectiva da Nimue, né? Ela é mais sobre ela do que sobre o próprio Arthur. E eu já tinha conversado com o Thomas Wheeler, numa entrevista que vocês podem ler lá no Omelete, e ele tinha adiantado um pouco disso mesmo, que ele sempre adorou as lendas do rei Arthur, só que ele queria contar essa história de uma forma que chamasse a atenção da filha dele também. Então ele modernizou algumas das coisas na história, tanto no livro quanto na série, e isso ficou muito bacana porque ela conversa com algumas das discussões que estão em pauta na sociedade atual, né? E isso é muito positivo. E na moral, não tenho nem palavras pra descrever qual é a sensação de entrevistar o Frank Miller, sabe? A minha primeira entrevista internacional e começar logo com um cara que eu sou fã faz muito tempo é surreal, assim. E vocês viram que por trás daquela cara fechada ele tá até que bastante afim de papo, né? Brincou, elogiou minha camiseta, tudo. Então foi realmente muito legal trocar uma ideia. Pelo jeito, Cursed é um projeto que ele acredita e gosta muito, e não só ele, né, toda a equipe estava bem animado, o que é uma coisa muito positiva, já que o projeto tinha uma missão bem difícil, que era de contar a história do Rei Arthur de novo. Mas e você, curtiu Cursed? Deixa aí nos comentários o que você achou da série, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, e é isso aí. Vou ficando por aqui e até a próxima.